Unidade. Pastor Joel, que Deus continue te usando poderosamente como tem usado nesses dias, viu? Boa noite. Minha voz está começando a falhar, mas vai dar certo, pela graça de Deus. Eu quero terminar com vocês esses dias, falando de um assunto necessário, quando pensamos na necessidade de recarregar as nossas vidas. E eu quero falar sobre o medo. Nós precisamos levar a sério esse tema em nosso tempo e em nossa geração. Nós nunca vivemos uma geração que sofre tanto com doenças da alma e que se expressa na característica do medo. Jovens têm medo, adultos têm medo, idosos têm medo, crianças têm medo. E Jesus quer falar conosco sobre medo. Abra sua Bíblia comigo, em 1 de João, capítulo de número 4. João está tratando no capítulo 4 sobre a maneira como o amor de Deus se expressa em nós. João está dizendo que o amor que expressamos na realidade é fruto de uma fonte de amor que vem do próprio Deus. João está dizendo que se conhecemos amor, é porque somos conhecidos por um Deus que é a autodefinição do próprio amor. E no final do texto do capítulo 4, já quase chegando no final, João faz uma afirmação famosíssima nas Escrituras. Verso 18, João diz assim: no amor, que amor? No amor de Deus que nos alcançou e que por conta disso podemos expressá-lo na realidade. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, nós vamos perceber isso já já. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você tem que guardar essa expressão, aperfeiçoado no amor. Se Deus é a fonte primária e total do amor, e amor só chega em nós porque conhecemos a Deus. E todos que amam fora de Deus, não amam na plenitude, porque amam nos resquícios da imagem e semelhança de Deus no homem. Mas o amor verdadeiro, pleno, só pode ser alcançado quando nós estamos firmados na fonte do perfeito amor, que é o próprio Deus. E há um processo, o processo de aprender a amar na fonte que é Deus. E esse processo é o processo de nos aperfeiçoar no amor do Pai. Como eles cantaram aqui. Nos aperfeiçoar na fonte de toda a satisfação que é o Pai. A ponto de que a maneira que nós entregamos o amor perfeito seja perfeita também. E esta maneira é o ápice de uma vida que não é tomada e dominada pelo medo. Se você olhar o texto bíblico, você não precisa abrir. Mas se você remontar a história para o início da Gênesis na Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, Deus é percebido exatamente como essa definição básica do amor. No Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, na outra vez que vim aqui, falei sobre isso. Deus não é percebido como primariamente um Deus criador. Porque o texto diz que no princípio Deus criou. E a grande pergunta que se levanta é o que Deus fazia antes do princípio. Onde Deus estava? O que era a atividade divina antes do princípio? E nós gostamos muito de definir Deus, quando lemos o Gênesis, como o Deus criador. E essa é uma péssima definição. Porque Deus não é criador. Criação é o que Deus faz. Antes do princípio, Deus amava. Porque se Ele fizesse algo, Ele já estaria criando. E Ele só criou no princípio.
a melhor definição para Deus não é um criador, porque criação não é o que Deus é, criação é o que Deus faz. Porque se Deus decidisse não criar, Ele ainda assim seria Deus. Mas antes de criar, e antes do princípio de todas as coisas, antes da marcação temporal, Deus já era uma linda e perfeita comunidade de amor na eternidade passada. O Pai, o Filho e o Espírito já se expressavam numa perfeita e completa comunidade de amor. O Pai amando o Filho o Espírito o Pai, o Filho amando o Pai amando o Filho e o Espírito. O que os pais da igreja chamaram de uma pericorese, uma linda comunidade de perfeito e abundante amor. E a criação que se expressa em Gênesis capítulo 1, nada mais é do que um extrapolar da atitude da fonte perfeita de amor. Deus criou porque ama, e o seu perfeito amor o põe em movimento, o seu perfeito amor o põe em ação. O perfeito amor de Deus é revelado no Gênesis pela voz do Filho, que é encarnada pelo vento, pelo sopro do Espírito, numa terra sem forma e vazia, mas não sem esperança, porque o Espírito paira por ela. E quando Deus coloca uma criação no mundo, quando Deus põe na realidade do jardim uma humanidade, Deus coloca essa humanidade para expressá-lo na sua totalidade. E o que expressa a totalidade do Deus triuno? O amor. Quando Deus une Adão e Eva, Deus faz de Adão e Eva uma expressão exata da comunidade divina, uma comunidade que ama. Uma só carne, como Deus triuno é um, enquanto três. E quando Ele diz para Adão e Eva, eu vou abençoá-los e vocês vão multiplicar. A palavra bênção é a ideia de que Deus vai apoiá-los na tarefa que Deus os fez para praticar. Sabe quando um filho pede bênção ao pai? E o pai diz, filho, Deus te abençoe. O pai está dizendo, filho, vá, eu te apoiarei na tarefa de fazer o que tem de fazer. E qual era a tarefa de Eva e Adão? Amar. Eles foram criados para revelar a totalidade da fonte perfeita do amor, que é Deus triuno. E Deus os abençoou e disse, eu vou apoiá-los na tarefa de entregar o amor que sai de mim como fonte e passa por vocês como expressão de quem eu sou. Eva e Adão, em certo momento da história, eles decidiram que a fonte que Deus é não era mais suficiente. Que o amor, como foi cantado aqui, que vinha de Deus como plena satisfação, não era mais tudo o que eles precisavam. Adão e Eva foram se satisfazer em outras fontes de amor. Mas não do amor perfeito, mas de um distúrbio do amor. Quando Eva e Adão, então, você conhece a história, caem no pecado, e o pecado nada mais é do que a troca da fonte. A primeira atitude que você enxerga após queda no jardim é uma declaração de Adão sobre a relação dele com o próprio Deus, a fonte de amor. Deus vem até o jardim e Deus quer se relacionar no amor com Adão, porque Deus é amor. E quando Deus pergunta para Adão onde ele está, o que Adão responde? Eu estou escondido, Deus, porque eu tive medo. Que raio de sentimento é esse que apareceu no Éden? Que até ontem não estava lá. Sabe o que é o medo na vida de Adão? O medo é uma consciência que Adão adquiriu quando ele trocou a fonte de satisfação de Deus para as coisas criadas por Deus.
Uma consciência que Adão adquiriu de que porque ele fez o que fez, Deus não seria mais capaz de amá-lo como amava. Adão se fechou para o amor de Deus. Adão começou a produzir amor próprio, distúrbios de fontes de amor. Adão construiu uma espécie de dobras na alma, uma expressão usada pelo meu mentor Carlos Macora. Ele diz que é uma espécie de dobra na alma. Você já lavou quintal com mangueira? Garagem, jardim? Molhou? E quando você está jogando água com a mangueira e a água para de chegar, você rapidamente pensa o quê? Dobrou. E o que você tem que fazer? Você tem que fazer o caminho da mangueira e achar a dobra. E aí, com muito esforço, porque a água tem pressão, você tem que desfazer a dobra até formá-la de novo num fluxo perfeito, para que a água chegue. Foi isso que aconteceu no jardim. Adão e Eva foram feitos para amar, para que o amor pleno chegasse. Adão e Eva foram feitos para que o amor chegasse no seu casamento, para que o amor chegasse na vida dos seus filhos, para que o amor chegasse na comunidade da fé, para que o amor chegasse no jardim, para que o amor chegasse no cuidado do ecossistema criado, para que o amor chegasse na estrutura estatal, no mercado de trabalho, no comércio da cidade. Mas nós trocamos a fonte do perfeito amor. E quando trocamos a fonte do perfeito amor, fomos dominados por um medo assustador de que Deus não seria capaz de nos perceber de novo e nos amar de novo por causa do que fizemos. E nesse dia, sabe o que aconteceu? A nossa alma dobrou. E o amor encontrou resistência para chegar. O amor encontrou, a partir da fonte perfeita, obstáculos para avançar. E quando o fluxo do amor perfeito não chega por meio de homens e mulheres projetados para entregar o amor, a única coisa que põe ordem no caos, sabe o que acontece? A alma dobrada adoece. E as coisas em volta perdem o seu sabor e a sua luz. Você conhece esse mundo que eu estou descrevendo? Talvez você está aí dizendo, nossa, agora eu entendi minha vida. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. E nós fomos tomados pelo medo. Mas João está dizendo para nós que Deus nos amou dando o Filho unigênito. Jesus é a expressão visível e acessível do amor de Deus no mundo. Jesus é a cura das nossas almas. Jesus é o caminho, verdade e vida que nos reorienta de volta para a fonte perfeita do amor que nos alcançou. E quando o amor chega em nós por meio do Deus triuno, na vontade do Pai, na voz do Filho, no sopro do Espírito, nós já não somos mais tomados pela noção do castigo, como lemos em João, de que Deus não nos amará por conta do que fizemos, mas somos tomados por um processo restaurador de aperfeiçoamento das mangueiras que jorram amor no mundo, para que a fonte perfeita chegue de novo. O processo de Deus em nos formar espiritualmente é tirar de nós o medo do castigo e colocar em nós um acelerado processo de aperfeiçoamento, de canais de amor que trazem para o mundo fonte perfeita de amor, que desdobra a alma, cura o interior e coloca a ordem no caos ao redor. Lindo o Evangelho, não é? Você tem a alma dobrada, meu amigo? Eu tenho. Ah, como eu tenho. E um dia Jesus
foi ao alto de um monte com uma multidão, tal qual Moisés foi ao alto do monte com a Deus para receber as tábuas da lei. E Jesus trouxe para o mundo a ética do seu reino, a ética do amor aperfeiçoado, a ética do amor que expulsa fora o medo, a ética do amor que tira de nós o receio do castigo, a ética do amor que desdobra almas e faz o amor fluir por canais curados e aperfeiçoados, trazendo paz para a alma e ordem para o ambiente. Jesus foi ao alto deste monte, no chamado Sermão da Montanha. E ele começou a descrever esta ética, a possibilidade de uma fonte perfeita revelada em Jesus. E disse para nós, em Cristo, a possibilidade de que a fonte perfeita do amor chegue no mundo por canais curados e aperfeiçoados. E ele começa o seu sermão dizendo: bem-aventurados os que encontram esta verdade. Bem-aventurados os que chegam neste ponto da história. A palavra bem-aventurado, a expressão, é a palavra grega makarios, que traz exatamente a ideia de pessoas que encontraram plenitude de total e perfeita satisfação. O que Jesus está reeditando no Sermão da Montanha é a ideia de que o que ele planejou no Gênesis, em Cristo, pode ser restaurado. Que nós podemos encontrar bem-aventurança, apoio, bênção do Pai para progredir no aperfeiçoamento de canais que entregam o amor perfeito, curar as nossas almas e colocar ordem no caos ao nosso redor. E eu quero propor, antes de ir embora amanhã cedo, eu quero propor que existem, no Sermão da Montanha, isso não é meu, isso passa de Stanley Jones para o McCord e chega em nós como bênção de Deus para as nossas vidas. Eu quero propor 9 medos que o pastor Carlos tem proposto, a partir de uma perspectiva de como eu as enxergo. 9 medos que Jesus está expulsando no Sermão da Montanha, na medida que ele aperfeiçoa o nosso amor. As 9 bem-aventuranças. Eu espero que isso te abençoe e edifique a sua vida. Vamos fazer isso de forma muito panorâmica e muito rápida. Um dia a gente volta e faz isso bem demorado, se Deus quiser. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Meu amigo vai me ajudar. Para cada bem-aventurança eu quero fazer uma afirmação com você, que vai estar no slide. Mateus capítulo de número 5. Começa assim: vendo as multidões, Jesus subiu a um monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e começou a ensiná-los. Quem são esses homens? Aqui está de novo Betesda. Aqui está de novo toda a mazela de um mundo de homens e mulheres com a alma dobrada, com a alma doente, porque o amor não passa, não flui, com o exterior bagunçado, porque o amor não cura e não traz ordem ao caos. Gente que trocou a fonte de satisfação perfeita no Deus Trino por fontes próprias. E Jesus vai começar a dizer: vocês precisam do amor do Deus eterno, porque o amor faz com que vocês vençam o medo que supõe castigo, e vocês sejam aperfeiçoados para se tornarem canais do amor. E ele começa dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobreza de espírito é a ideia de alguém que reconheceu, como vimos hoje pela manhã em Pedro. Pedro chegou ao que eu chamei de Marco 0, a total pobreza de espírito em dizer para Jesus: Jesus, eu não sou quem o Senhor espera que eu seja. Eu não amo como o Senhor me fez para amar. Eu não amo e não entrego amor como seria digno fazer, uma vez que o Senhor me amou. E Jesus olha para Pedro e diz: então,
Pastorei as minhas ovelhas, Pedro. Porque eu vou aperfeiçoar o amor em você. O amor não é uma categoria do humano. O amor não é um recurso seu ou meu. Talvez você diga, mas eu conheço pessoas que não confessam Jesus como Salvador e amam. Claro, claro que amam. Resquícios da imagem de Deus no mundo, na criação. Mas o amor que Jesus vai propor no Sermão da Montanha é um amor que nos anula, que nos leva à pobreza de espírito. Não é um amor não é um amor se for possível, não é um amor se todas as circunstâncias convergirem para que o amor aconteça. É um amor incondicional, apesar de qualquer coisa. E para isso é necessário começar no marco zero, na pobreza de espírito. E para isso é necessário vencer o medo. O primeiro medo, pode pôr, meu amigo. Se você não pôr, eu não vou lembrar. Jesus está dizendo que Ele expulsará o nosso medo. Não, é um antes, você tem que voltar. Isso. Jesus expulsará o nosso medo de não ter. Você sofre isso? Nós temos um amigo na nossa equipe de professores na Palavra da Vida, um professor, Alfredo, querido amigo meu. Alfredo tem 5 filhos, ele e Tati. O filho mais novo de Alfredo nasceu com um problema no coração. E o filho do Alfredo precisa de um novo coração. O filho do Alfredo está no INCOR, ele já está chegando aos 5 anos de idade. Ele nunca morou com a família. A vida deles é se revezar no hospital, o pai e a mãe. E mais 4 filhos. O Davizinho precisa de um coração para sair de lá. O único lugar que o Davizinho conhece é o quarto do hospital e os corredores do hospital, carregando o seu soro, carregando os equipamentos que o mantêm vivo. Recentemente, no meio da aula, alguém gritou olhando no celular. A aluna adora olhar no celular, né? Acharam um coração para o Davi. Nós paramos tudo. Os pais foram ao hospital, um deles, o outro já estava lá. O coração não era compatível. Isso não foi a primeira vez. Segunda-feira, em nossa reunião de oração dos professores, a esposa do Alfredo disse: eu queria pedir oração pelos meus 4 filhos, não pelo Davi hoje. Porque eles acordaram esta manhã nos pedindo para que o Davi passe o Natal esse ano conosco. E ela disse para nós, porque o testemunho desse casal é para nos envergonhar da nossa pequenez. Eu nunca os vi murmurar, embora certamente eles carreguem muita tristeza. E ela disse aos filhos: vamos orar. Jesus pode fazer. Jesus pode trazer os 4, Ele para viver com vocês 4, não só no Natal, mas para sempre, enquanto Jesus quiser. E ela disse: mas eu olhei para os meus filhos e disse: mas se Jesus não trouxer o Davi no Natal, se Jesus nunca trouxer o Davi para morar conosco um dia sequer, nós ainda vamos confiar que em Jesus temos tudo o que precisamos. Eu quase levantei e falei: para de fazer isso, mulher. Eu não suporto essas palavras. Porque nós somos carregados do medo de não ter sucesso no nosso casamento, de não ter sucesso na criação dos nossos filhos, de não ter sucesso na carreira, de não sermos o que projetamos para nós mesmos. Jesus quer expulsar esse medo para que o amor seja aperfeiçoado em você, em mim. O medo de não ter. E a consciência do amor perfeito que diz que nele, na fonte do amor, nada mais está faltando. Como, Joel? Falta o meu filho em casa. Falta o coração para uma criança doente. Mas Jesus quer expulsar esse medo, esse terrível medo da vida.
Jesus diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Jesus quer expulsar de nós, pode passar, o medo de a dor ter a palavra final em nossas vidas. Jesus quer expulsar o medo de a dor ter a palavra final em nossas vidas. Porque Ele é o Deus consolador, e o perfeito amor consola. Quando eu e Mônica éramos casados já há alguns anos e tínhamos uma filha, a nossa primogênita, a Mônica ficou grávida do nosso segundo filho, uma segunda menina. Naquele assustador exame morfológico, nós já éramos pais experientes, segunda viagem. Fomos ao médico. E saímos de lá com o médico nos dizendo que a translucência nucal da nossa menina tinha dado alterada. E você sabe o que isso significa. Uma forte possibilidade da minha filha nascer com uma síndrome. Eu me lembro daquele dia de o mundo desabar diante de mim. De eu perder o chão. Fomos para casa, eu, Mônica, com aquele exame na mão. Com a Ana Luísa, nossa mais velha, um bebê ainda. Isso era uma quinta-feira, eu tinha que pregar domingo na igreja. E a quinta, a sexta, foram dias de um silêncio sepulcral em nossa casa. Eu não tinha coragem de dizer para a Mônica nada, e ela não tinha coragem de me perguntar coisa alguma ou dizer nada. No sábado, a mesma coisa. No domingo de manhã nós acordamos. E eu disse para ela: eu não consigo ir pregar se eu não falar o que está no meu coração. E ela me disse: conte. Eu disse para ela: eu não quero ter uma filha com uma síndrome. Eu sou muito egoísta para isso. Eu planejei a minha vida para ela dar certo. Para eu casar meus filhos, mandá-los embora. Ter sucesso na vida. Poder contar as histórias dos meus filhos e da minha família. Eu não consigo suportar a ideia de ter um filho vivendo comigo para sempre. Esse não é o meu projeto de final feliz. Maldito egoísmo. Eu fui aquele dia à igreja e eu contei isso para a minha comunidade. E eu disse: eis aqui o seu pastor, um homem egoísta, cheio de medo, um homem que está deixando que a dor seja a palavra final na minha vida. E eu me lembro naquele dia da minha esposa me dizer: se a Isabel vier desse jeito, ou com qualquer síndrome, seja essa que o médico indicou ou qualquer outra, nós somos em 3, a Ana estava conosco no café, para amar uma. Vai dar certo, Joel. A dor não tem a palavra final em nós. Jesus só queria que eu chorasse nos ombros dele, que eu contasse a maldita sensação que eu carregava, o maldito egoísmo que me dominava. Eu não sei o que vai na sua vida hoje. Eu não sei o que te assusta. Mas a dor não tem a palavra final, porque aqueles que são apoiados pelo Deus que aperfeiçoa amores, é a palavra final sobre você. O Deus da fonte perfeita do amor, que está arrumando as dobras da sua alma, para que o amor flua, curando você e o seu arredor. Ele está dizendo: eu digo para você,
como a sua vida é. E o que define você não é o exame da sua filha. O que define você não é o nascimento da sua filha. O que define você é a fonte do amor perfeito no qual eu te coloquei, o meu Filho, Jesus Cristo, amém? Jesus quer expulsar de você o medo da dor ter a palavra final na sua vida. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra como herança. Jesus quer expulsar de você. Pode passar, minha querida, meu querido, não sei quem está. O nosso medo de não ter o controle. Bem-aventurado os humildes. Na pandemia, em nossa igreja, nós perdemos um jovem de 33 anos, casados com 2 filhos, que era aluno do seminário onde eu dava aula, que estava liderando a juventude da plantação que estávamos fazendo em Atibaia. Ele foi para o hospital e passou ali 15, 20 dias, e dali voltou para o seu sepultamento. Deixou ele com 2 filhos, a esposa com 2 filhos. Como foi difícil aquele período para nós. Sabe por quê? Porque o medo causa em nós um desejo absurdo de querer controlar as circunstâncias. Eu me lembro de estar no meu escritório e ele entrar no meu escritório uma noite e mostrar o pé dele muito inchado. E eu dizer a ele: Caio, vá ao hospital. Foi a última vez que eu vi ele. Porque não podia ir no hospital naquela época. A próxima vez foi pregando no velório dele. Que sensação horrível. Não poder controlar a vida de alguém de 33 anos, que tem muito para viver, 2 filhos para criar, uma esposa para cuidar. O Igor disse: abrace forte quem está do seu lado. Pode ser que domingo que vem você não volte. Talvez você pensou na sua mente: nossa, mas que macabro, pastor. Você não gosta dessas palavras, sabe por quê? Porque você gosta do controle. E o controle é um sintoma do medo das nossas almas, das dobras da alma. E Jesus quer expulsar. Se você quer amar perfeitamente, se você quer uma alma curada e a sua vida ao redor curada, você precisa abandonar em Cristo o medo de não ter o controle. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Jesus expulsará o nosso medo de que a justiça não existe. Semana passada eu fui ver um show de humor do Fábio Porchat com a minha esposa em São Paulo. Ele estava fazendo um humor bem engraçado. E ele estava dizendo que por isso que o Estado Islâmico não dá certo aqui no Brasil. Porque se eles falassem que eles viriam aqui para resolver a corrupção, a gente ia receber eles no aeroporto com torcida organizada. Porque se tem uma coisa que a gente tem medo nesse país, é da política, é da corrupção. Nós nos matamos nos últimos anos atrás de ideologias entre direitas e esquerdas, entre políticos de estimação, entre ideias de estimação. Quantas vezes você não falou: ah, se o fulano ganhar, eu vou embora do Brasil, vou morar na terra do tio Sam, vou conseguir um passaporte europeu, vou fazer alguma coisa, vou rastrear a árvore genealógica da minha família até o talo, para achar alguém que me dê um passaporte. Porque lá, eu estive em Portugal agora em março. Sabe o que eu encontrei nas mais de 10 igrejas que fui? Gente amedrontada. Sabe por quê?
Porque a justiça não está na terra do tio Sam, na América do Norte. Porque a justiça não está na Europa, num lugar mais desenvolvido. Porque a justiça não está numa ideologia política, num sistema econômico. A justiça não está num país com melhor educação. Saia daqui, vá para outro lugar e você encontrará injustiça. Porque nós trocamos a fonte do amor, dobramos as nossas almas. Você precisa acreditar que você vai viver a vida inteira neste mundo e você nunca encontrará nele plena justiça. Mas ainda assim, você precisa ser justo. Jesus precisa arrancar de você o medo para aperfeiçoar o seu amor, de que a justiça, ela não existe. Porque nele, e só nele, o justo encarnado no mundo, que nos justificou e nos educa na sua justiça, só nele você vai encontrar justiça plena e abundante. Como ser justo no mundo injusto? Aceite o apoio de Jesus e deixe que Ele aperfeiçoe o seu amor. Desdobre a sua alma e você vai perder o medo de ser refém de um mundo injusto. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Jesus quer lançar fora de você o medo de ser abusado. Jesus está convidando você para a misericórdia. O perfeito amor entrega misericórdia. Você já perdoou o seu marido de muitas coisas? Você já perdoou a sua esposa de muitas coisas? Já perdoou o seu pai que não te amou corretamente, segundo a sua percepção? E depois o seu marido fez de novo, a sua esposa falou mais uma vez, o seu pai te rejeitou novamente. E você, para se proteger, dobrou a sua alma, resistiu ao amor e disse: eu não vou mais me dar ao direito de ser abusado de novo. Lembra de Jó? Lembra que Jó, no início da sua vida na literatura, no início da literatura de Jó, Jó é acometido de uma perseguição de Satanás permitida por Deus, e Jó perde bens, Jó perde saúde, e Jó perde o quê? Os filhos. Ele passa por toda uma história de pessoas acusando ele, dizendo: Jó, ou você é muito mau, ou esse Deus que você serve não te ama. Faz alguma coisa, homem. Jó tem questões com Deus. No capítulo 28, paráfrase do Joel, Jó diz assim: ah, Deus, se eu soubesse onde o Senhor mora, eu ia pegar uma escada, encostar numa nuvem, ia subir aí, e a gente ia ter um tete a tete, porque eu sou justo, e o que o Senhor está fazendo comigo não é correto. Deus ouviu, e ele veio. E ele falou: Jó, você me chamou? Não, Deus, foi um momento meu de fraqueza, deixa para lá. Não, eu ouvi, você estava lá questionando, não estava? Não, mas já passou, deixa. E Deus: não, agora eu vou falar, Jó, você não foi lá questionar? Diz uma coisa, Jó, onde que você estava quando eu fiz os limites da terra e disse até onde você podia ir? Você estava? Ah, nesse dia eu viajei, Deus, não deu para eu ir. E quando eu fiz os abismos e disse quais eram, enchi os mares, você foi? Não, aquele dia eu estava me coçando com as chagas, não deu. Estava no velório de um dos meus filhos. Basicamente Deus está dizendo para Jó: Jó, e você vem dizer para mim como eu faço ou não faço, o que eu faço ou deixo de fazer? Recolha-se a sua insignificância, Jó. Eu sou Deus e você é Jó. Agora você entende porque o texto de Jó termina ele dizendo: agora eu conheço Deus de andar com Ele. E lembra como Jó termina a vida dele? O que Jó tem no final da vida? Filhos. Que loucura! Se eu tivesse uma pancada de filho e perdesse todos, sabe qual era a única coisa que eu não queria ter mais na vida? Filhos. Porque eu conheço a dor de perder. E eu não quero me dar ao direito de sofrer o risco novamente.
Jesus quer tirar de você o medo de ser abusado. Porque você oferecerá misericórdia e você sofrerá de novo. Você aceitará de novo o risco de amar e você sofrerá de novo. C.S. Lewis diz que se você não quer sofrer neste mundo, não ame nem um cachorro. Jesus quer lançar fora o medo de ser abusado, porque é inevitável. E se você lutar contra isso, a sua alma vai fechar. Vamos correr aqui. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Jesus quer lançar de você fora, quer expulsar de você. Pode passar, meu amigo. O medo de você não ver o agir de Deus. Você enxerga um mundo onde Deus poderia resolver as coisas, você não enxerga? Você não olha para o seu filho e orando para Deus, você diz: Deus, intervém nessa criatura, por favor. Faz algo na vida dele. E o seu filho não responde a nada do que você esperava. O seu marido, a sua esposa, o seu patrão não responde a nada do que você esperava que no amor de Deus eles deveriam responder. E você diz: talvez Deus não está agindo na minha vida. Lembra da história de Esther? Lembra ela no reino da Pérsia? O livro onde o nome de Deus não aparece sequer uma vez. Lembra quando seu tio vai a ela e diz: você precisa fazer algo. Amã vai extirpar o povo de Deus da terra, o povo da promessa, o povo do Messias. E Esther diz: eu não tenho nada para fazer, eu estou com as mãos atadas. E lembra o que o tio diz? Talvez foi para essa conjuntura, Esther, que Deus te colocou aqui como rainha no reino da Pérsia. Deus está agindo mesmo quando os nossos olhos humanos não veem. Acorde amanhã cedo, respire oxigênio e aprenda a agradecer a Deus por sustentar a sua vida neste mundo, porque Ele age ainda. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Deus quer expulsar de você o medo do conflito. Você já tentou ajudar a briga de família no almoço de domingo? Já tentou juntar dois lados da família que estão brigando e no final os dois se acertam e você é o culpado? Já fez isso? E você diz o quê? Nunca mais me meto nessas confusões. Eles que briguem. Deus quer expulsar esse medo de você. Deus quer expulsar o medo do conflito. Sabe por quê? Estava falando com a Tati e com o Miller ontem no carro. Sabe por que você que é professora, é tão difícil, professor de dar aula em colégio? Eu dei muito tempo aula lá. Porque nós vivemos uma geração, que na minha geração eu me lembro, ainda que, olha que eu sou relativamente jovem. Tem gente aqui de gerações anteriores à minha. Chegava em casa, tinha comida na mesa, aí você falava: o que tem para comer? A mãe falava: o que tem? Falava assim: eu não quero estudar. Eu não perguntei. Eu não quero dormir. Deita, moleque. Hoje como que a gente trata a criança? O que você quer comer? Fala, mamãe, fala. Não quer dormir? Tudo bem. Aí chega na escola, um lugar que tem método, liturgia, regra, limite. E a professora diz: hora de fazer tarefa. Ele: não quero. Porque eles são frutos de pais que abriram mão do conflito. Porque vivem numa sociedade humanizada, de cultura humanística, que diz que o conflito não contribui. Você vai ser um pai com uma imagem retrógrada. Jesus quer expulsar de você o medo do conflito. Jesus quer expulsar de você o medo de dizer para o seu marido: eu não quero mais que você entre com o celular em lugares fechados.
Pastor, mas ele vai ficar muito bravo comigo. Mas você precisa dizer, minha amiga. Você precisa dizer para sua esposa. Você precisa falar para os seus filhos. Se você é casadinho de novo, você precisa um dia chegar para sua mãe e dizer para ela: mãe, sabe aquela menina? É minha esposa. E você não manda na nossa vida, você não decora a nossa casa. Você não diz para ela como cuida de mim. Mas é a mamãe, pastor. Mas é sua esposa, meu amigo. E você precisa aceitar o conflito para que o amor seja aperfeiçoado. Bem-aventurados os pacificadores, e bem-aventurados os perseguidos por causa da minha justiça. Esse é o penúltimo. Jesus expulsará o medo da rejeição. Quantos de nós temos medos e por isso não aceitamos o conflito de sermos rejeitados? Então nós lutamos para nunca sermos perseguidos. E Jesus disse: por minha causa vocês serão perseguidos. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa insultarem, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e os levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas e os que viveram antes de você. Jesus quer expulsar esses 9 medos da sua vida. Sabe por quê? E talvez agora você entenda o lugar desta passagem no Sermão da Montanha, que sempre fica solta. Verso 13. Vocês serão sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês serão a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Você entendeu? Jesus está preparando a mim e a você, nos aperfeiçoando no amor, desdobrando as nossas almas, curando o nosso interior, nos colocando apoiados por Ele na fonte perfeita do amor, que é o próprio Deus triuno, para que o que está desorganizado ao nosso redor seja impactado por alguém que é sal e por alguém que é luz. Ser sal e luz, meu amigo, não é fazer um culto evangelístico aos domingos. Ser sal e luz não é entregar um folheto e evangelizar alguém. Ser sal e luz não é convidar um amigo seu para vir domingo no culto, porque talvez ele nem entenda direito o que a gente faz. Ser sal e luz é olhar para o Deus eterno na pessoa do Filho perfeito e colocar toda a sua esperança, toda a sua fé nele. E dizer para Ele que você aceita que o amor perfeito revelado no Filho passe por você, arrebentando as dobras da sua alma, por mais que doa, aperfeiçoando o canal do amor que é você, expulsando de você toda a noção de suposto castigo e tirando de você todo o medo que te paralisa e fazendo você entregar em Divinópolis o amor perfeito do Deus Trino. Quantos habitantes tem nessa cidade? 200 e alguma coisa me disseram, não é? Quantas pessoas você acha que tem aqui hoje, Petrônio? 300 pessoas. Cadê o resto? Mas deixa eu te dizer, eles também não virão, tá bom? Fique em paz, até porque senão não cabe. Mas sabe onde está o resto?
resto está nas ruas, nas casas, nos condomínios, nos prédios, nos bairros dessa cidade. Sabe que lugar é esse? O lugar para onde você voltará daqui a pouco. Sabe como essas pessoas estão? Apavoradas, amedrontadas, como você. E eles vão resistir à sua igreja, eles vão resistir ao seu domingo, eles vão resistir às suas músicas, eles vão se resistir à sua liturgia. Mas eles não vão resistir quando eles olharem do lado de lá do muro, o seu vizinho. E ela disser assim: como esse homem consegue amá-la desse jeito? Como esses filhos conseguem viver dessa forma? Estava contando para a Tati ontem que a minha esposa foi para uma reunião de pais na escola. E eu termino com isso. E uma mãe chegou lá, cheia de autoridade sobre a Mônica. Escola privada, você não tem mais pai e mãe, você tem cliente, né? E aí ela estava brava porque a minha esposa usou da autoridade dela como professora para um garoto já grande, adolescente, para colocá-lo no lugar dele. E a mãe veio questioná-la. E a Mônica disse: minha querida, vamos fazer o seguinte, eu nunca mais vou chamar a atenção do seu filho, eu lhe prometo. Mas eu quero antes de dizer uma coisa, eu sou só uma professora. Inclusive sou uma mulher mais fraca que o seu filho já. Se ele quiser me agredir, ele consegue fácil. E ele tem dificuldade de ser orientado e limitado por uma professora que vê ele todos os dias, mais fraca que ele, uma mulher. Me responda a senhora: quanto tempo a senhora acha que vai levar para o seu filho começar a desobedecer outras autoridades, se é que ele já não faz? Por que a gente não faz esse exercício comigo, que não quero o mal dele? Essa mulher começou a chorar na frente da Mônica e disse: professora, por favor me ajuda. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou perdida. Obviamente que ela não disse isso, mas ela estava tentando dizer: eu tenho medo de não ter. Eu tenho medo da dor ter a palavra final. Eu tenho medo de eu não ter um final feliz. Eu tenho medo de ser rejeitada. Eu tenho medo de ser abusada. Eu tenho medo. A única maneira que essa cidade vai entender isso é se ela conhecer a fonte perfeita do amor. O Deus eterno encarnado no Filho, que chega a essa cidade por mangueiras desdobradas, por almas desdobradas, que fazem fluir um amor perfeito, de almas curadas, e que conserta o caos ao nosso redor. Que Jesus abandone para longe, enterre aos pés da cruz, jogue nas profundezas do oceano todos os meus e os seus medos, até que o amor seja aperfeiçoado. Que Jesus te abençoe nessa grande aventura de amar Divinópolis como Ele ama. Deus te abençoe. Nós agradecemos, irmãos, a vida do pastor Joel. Agradecemos por essa iniciativa do pastor Igor, do Ministério de Juventude. É de admirar uma juventude que tem a coragem e recebe de Deus sabedoria pela sua palavra para afirmar que não pode fazer nada sem Jesus. A divisa escolhida para esse tempo, João 15:5, Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode repetir isso comigo? Sem mim nada podeis fazer. E como nós aprendemos essa noite, é possível amar com amor aperfeiçoado,
o amor que recebemos de Deus quando estamos unidos a Jesus. É a nossa oração e nós queremos, antes de passar a palavra ao pastor Igor, eu quero orar mais uma vez e desde já agradecer ao pastor Joel, que abriu mão no Dia dos Pais, como foi no Dia das Mães. Então nós estamos encrencados com eles, irmãos, porque esse ano a gente não pode mais usar essas datas especiais. Então ano que vem, minha proposta é que a gente use o Dia dos Avós e o Dia das Crianças, né? Porque aí a gente libera o Dia das Mães, o Dia dos Pais o ano que vem. Muito obrigado, meu querido, pela sua presença. Ao final, nós estaremos juntos ali na saída, para que você possa cumprimentar, agradecer pessoalmente também a Ele. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, ó Deus, que afirma que o amor de que precisamos